COP é um instituto de engenharia. Mas a gente sabe que a engenharia implica no conhecimento de várias diferentes áreas. E isso faz com que cada vez mais a gente precise se tornar multi e interdisciplinar. A COP sempre se caracterizou por buscar soluções no setor de óleo e gás. Temos vários laboratórios voltados para estudar os problemas do pré-sal. E agora, toda essa expertise está sendo usada na transição energética e em diversas outras áreas do conhecimento. As tecnologias desenvolvidas aqui na COP podem e devem direcionar tanto políticas públicas para que o emprego dessas tecnologias seja possível, quanto políticas privadas também, para que essas novas tecnologias sejam absorvidas pelo mercado. São 60 mil metros quadrados de laboratórios, muito bem equipados, modernos, mas são as pessoas que fazem o uso dessa infraestrutura que geram o conhecimento. Só com investimento em ciência, tecnologia, inovação e ensino é que se vai conseguir fazer frente a tantos desafios e propiciar uma qualidade de vida para um número maior de pessoas. Por isso, é importante que a COP esteja cada vez mais próxima das demandas da sociedade, de uma maneira que a gente possa buscar as respostas mais adequadas. Quanto mais desenvolvida é uma nação, maior é a capacidade dela de resposta a qualquer vulnerabilidade. E é isso que a gente quer para o Brasil. Oi, tá. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme ter vocês aqui novamente. Como vocês sabem, uma das nossas missões aqui na universidade, na COP, na Poli, é discutir questões que são desafios, né, da nossa sociedade. A gente tem uma responsabilidade aqui também, né, como professores, de ampliar a fronteira do nosso conhecimento e promover reflexões. Esse é o nosso objetivo aqui hoje de manhã, né, num tema que é muito presente para o futuro das nossas cidades. A gente fala de cidades do futuro, cidades inteligentes, falamos de várias questões tecnológicas, tecnologias de ponta, inteligência artificial, mas a gente precisa focar também, né, numa cidade que seja sustentável, resiliente, etc., em 3 pilares que são muito importantes. Um é a questão do saneamento, a reciclagem e a biodiversidade. A questão do saneamento básico é impressionante, porque a gente ainda tem um grande número de pessoas convivendo sem o tratamento adequado dos resíduos. Isso tem um impacto enorme em saúde pública, tem impacto também nos nossos ecossistemas. A outra questão de reciclagem também é um aspecto que precisa ser endereçado não só por conta de geração de resíduos, etc., mas que tem um valor econômico também muito importante. A economia circular cada vez se torna mais importante no sentido de que a gente precisa migrar para uma economia mais desmaterializada, né? Uma economia onde você tem uma menor pegada ambiental, seja de energia, água, carbono, o que for. Então, isso tem um valor econômico muito grande e que o Rio poderia se apropriar disso também. O terceiro tema que a gente está tratando hoje aqui é de biodiversidade, né? O Rio tem, né, ecossistemas extremamente ricos, desde Mata Atlântica, a gente tem manguezais, restingas, enfim. Porém, o nosso crescimento pode estar desordenado, pode estar impactando, e está impactando esse ativo, que também, de novo, olhando aqui o meu olhar mais econômico de desenvolvimento, também pode estar fazendo com que a gente perca esse ativo que grande valor econômico, né? E eu acho que isso é também essencial
para estarmos atentos. Então, esses 3 temas, né, saneamento, reciclagem e biodiversidade, são extremamente interconectados, né, e a razão da gente trazer isso para cá, para o ambiente, né, de tecnologia, que é a COP e a Escola Politécnica, traz a gente refletir de que forma, talvez, nós, da engenharia, da tecnologia, que a gente pode enfrentar, né, esses problemas. Enfim, a gente tem, então, o prazer, a honra de receber aqui 2 grandes referências nacionais dentro deste debate. A engenheira doutora Marilene Ramos, que é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil. Marilene foi diretora de Infraestrutura e Sustentabilidade do BNDES, foi presidente do IBAMA e também presidente do INEA, Instituto Estadual de Ambiente do Rio de Janeiro. É doutora em Engenharia Ambiental, claro, pela COP, né? E tem uma trajetória aí marcada pela questão de saneamento, recursos hídricos, infraestrutura, políticas ambientais, e também coordena o Comitê de Sustentabilidade da ABDIB e integra o Conselho de Administração do Instituto Clima e Sociedade. Também recebemos aqui o nosso notório deputado Carlos Mink, que está em seu 10º mandato como deputado estadual, e, ao longo da sua trajetória pública, ele se tornou uma das principais vozes do ambientalismo no Brasil. Atua em temas de mudanças climáticas, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Carlos Mink foi secretário de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e ministro do Meio Ambiente entre 2008 e 2010. Nesse período, o Brasil reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia, criou Fundo Clima, Fundo Amazônia, e o país se tornou o primeiro país em desenvolvimento a estabelecer metas de redução das emissões de carbono. Comigo aqui também está o professor Miguel, que é o atual vice-diretor da Escola Politécnica, aqui da UFRJ, e também um conhecedor das áreas em questão, e vai participar aqui desse debate e da mesa. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, especialmente Marilene Mink, a generosidade de aceitar o nosso convite para compartilhar as experiências e visões, reflexões sobre temas que são muito urgentes para o Brasil e para o mundo. Então, gostaria de chamá-los, Miguel, Marilene e Mink, e passar a palavra ao Miguel para ele fazer sua saudação inicial. Quer fazer sentado aqui? Passar, então, a palavra para o nosso colega Miguel, da Politécnica. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e manifestar aqui a minha satisfação de estar nesse evento, por vários motivos, né? Porque eu acho que é muito importante esse trabalho conjunto Poli-COP, né? A gente tem uma história de realizações importante, né, e estar junto nesse evento marca talvez uma série de muitos outros que a gente vai estar junto. Também fico muito feliz de estar aqui ao lado do Carlos Mink e da Marilene Ramos. Conheço Marilene pessoalmente já de longa data, quando comecei aqui como professor da UFRJ, trabalhando tanto na Poli quanto na COP. Eu também sou professor da COP. Tive a oportunidade de fazer uma série de projetos para o INEA, né, e antes para a Serla, junto com o professor Paulo Canedo de Magalhães, e nessa época, já lá se vão, sei lá, 18 anos, um pouquinho mais talvez, tive a oportunidade de trabalhar com a Marilene. Marilene era então presidente do INEA, e o Carlos Mink era o secretário estadual de Meio Ambiente, né. Então, reencontrá-los aqui é uma satisfação, e
a temática que a gente tem hoje aqui é fundamental. Não tem como a gente pensar em sustentabilidade sem ter o saneamento básico funcionando, né? O sobrenome do saneamento básico não é assim à toa, porque realmente é básico. É impossível a gente imaginar a qualidade de vida sem água de qualidade, sem esgotamento sanitário, com inundações e com resíduos sólidos espalhados pela cidade. São coisas realmente muito básicas que determinam a qualidade de vida da população, determinam o nível de saúde pública, mas a gente está num momento interessante, com o novo marco do saneamento, começamos a acelerar, digamos, o preenchimento dessas lacunas que são históricas, principalmente com esgotamento sanitário e inundações. O abastecimento de água tem lá seus muitos problemas, mas ele até por ser muito necessário, por ser imprescindível à vida, ele está um pouquinho mais à frente, né? Mas a gente tem uma visão hoje que vai além dos serviços prestados, e isso é muito importante, né? A gente não pensa mais saneamento básico de forma desintegrada, né? Isso é uma conquista da lei de 2007, né? Então, os 4 serviços são indissociáveis e é absolutamente necessário que eles funcionem adequadamente. Mas, mais do que isso, a própria sociedade já enxerga a necessidade de um saneamento que vai além dos 4 serviços e que também traz qualidade de vida, saúde pública e sustentabilidade ambiental. Então, essa discussão que a gente vai ter hoje aqui, eu acho que vai ser muito rica, né? E eu não vou me estender muito, justamente para a gente poder ter a oportunidade de realizar essas discussões e, enfim, ouvir os nossos convidados e permitir a interação de vocês com a mesa. Então, bom dia a todos e que o evento seja muito proveitoso. Obrigada, Miguel. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria lembrar a vocês que as perguntas poderão ser enviadas por meio do QR Code que está exibido. Tá? Do outro lado. Está exibido aqui na tela. E a gente vai ter, no final desse encontro, um tempo dedicado a exatamente essa troca de ideias e contribuição da nossa plateia. Enfim, então, passar... Quem é que começa? Então, ok. A gente combinou, senhor. Você pode começar. Não, agora que você falou, eu... É que ela tinha pedido para eu começar. Não, é que o Mink foi nosso chefe no passado, entendeu? Foi chefe da Marilene, foi meu chefe, então ele está habituado a mandar na gente. Que absurdo. Tá. Vai. Carlos Mink, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos e todas. Suzana Kahn, obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Eu sou aqui da Geografia da UFRJ e, como a Suzana apresentou, muitos mandatos, e fui secretário e ministro. Tanto a Suzana quanto a Marilene eram da nossa equipe. A Suzana primeiro foi superintendente aqui de clima e depois para Brasília. Ela, esses 2 anos que nós ficamos no Ministério, ela foi secretária nacional do clima e tem as digitais da Suzana nessas coisas todas, a criação do Fundo Clima, do Fundo Amazônia e do país que teve a primeira lei entre os países em desenvolvimento de redução das suas emissões. Bem, vocês imaginam que receberam uns adesivos e a cartilha do Cumpra-se. Eu sempre falo disso, mas é bem rápido para entrar logo no nosso tema. Então, a gente distribui essas cartelas de adesivos e lê uma coisa muito chata, né? Ninguém lê Diário Oficial, nem eu, que é um porre total. Então, a gente faz uns adesivos mais assim para as pessoas verem. Então, o que são esses adesivos? São leis. Cada colante é uma lei. Algumas são ligadas ao nosso tema. A primeira aqui é coleta seletiva, apoio às cooperativas, Fundo Estadual de Cultura, Escola Sem Mordaça. Isso aí foi uma lei do período anterior, os professores eram perseguidos pelos livros que usavam, pelo conteúdo das suas aulas. E aqui são leis sobre mulheres, né? A Lei Maria da Penha nas escolas e a Lei contra a Chantagem Sexual Patronal. Então, aqui são outras leis, o passe livre, o estudante 12, pessoa com deficiência, a primeira lei do país de cannabis medicinal, Código de Defesa Animal e câmera nos uniformes para reduzir a violência policial. E, por fim,
a terceira cartelinha tem a luta, a primeira lei também estadual de saúde mental humanizada, a lei de cotas, a lei do ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas e a lei contra a intolerância religiosa. E, por fim, a cartilha do Cumpra-se. Então, abram aí para ver o que tem aqui dentro. Então, aqui tem a explicação dessas 12 leis e 130 outras. Não são projetos, são todas leis. Então, cada uma tem um número, ano e um resumo. Ainda está classificado quais estão sendo cumpridas, quais parcialmente, quais não estão. E aqui está dividido por capítulos. O primeiro, logo, está ligado diretamente ao nosso tema, é a ambiente e sustentabilidade. Eu queria... a gente divulga sempre isso, porque muitas vezes as pessoas não correm atrás dos seus direitos simplesmente porque os desconhecem. Então é importante isso, imagina. Eu tenho certeza que vocês, que são alunos, professores aqui da UFRJ, não conhecem metade dessas leis. Imagina o comum dos mortais, né? Não deve conhecer 90%. Isso ajuda elas simplesmente serem descumpridas. Bem, aqui vocês vão ver que tem algumas leis ligadas a um tema que é a saúde do trabalhador e tecnologias limpas. E várias dessas leis, eu sempre faço questão de reconhecer, foram feitas com apoio aqui da COP. Por exemplo, leis de mudança de tecnologia nos estaleiros navais, substituição do jateamento de areia, que era uma tecnologia que gerava uma doença terrível chamada silicose no pulmão dos trabalhadores. Então, a gente tinha que, primeiro, reconhecer que havia um nexo entre a tecnologia suja e a doença. Isso aí foi a Fiocruz e a Faculdade de Medicina aqui. E depois a gente tinha que ter as alternativas tecnológicas que permitissem usar um abrasivo que tirava as cracas e a ferrugem para preparar a pintura, mas sem matar os metalúrgicos com uma doença que não tem cura. O nome silicose vem da inalação de invisíveis partículas da sílica. Então, se não fosse aqui o FRJ, a gente não tinha conseguido aprovar a lei. Mesma coisa para outras leis, eu acho que estão no capítulo de saúde. Por exemplo, a lei de substituição do amianto cancerígeno por várias outras fibras, minerais, vegetais e sintéticos, fazem a mesma coisa sem gerar asbestose e mesotelioma, que também são doenças terríveis. Substituição do chumbo na gasolina. Essa a Suzana participou desde o início, né? Exatamente. Estavam adicionando chumbo na gasolina para obter uma octanagem, e esse chumbo danificava o sistema nervoso central dos petroleiros. Além disso, as crianças que nascem, crescem respirando um ar com alta concentração do chumbo tetradila perdem até 20, 25% do QI, do quociente intelectual. Portanto, é um metal pesado mesmo. E a mesma coisa, nós tivemos que saber quais eram as alternativas tecnológicas para alcançar a octanagem sem adicionar o chumbo, fazer a lei, fazer ela ser cumprida. Mesma coisa para o mercúrio. A gente substituiu o mercúrio nas empresas químicas, ele era usado células de mercúrio para a produção de cloro-soda, que quebrava o cloreto de sódio. As células de mercúrio também contaminavam os trabalhadores da Pan-Americana, o Rio Acari e até os mexilhões da Baía de Guanabara. Porque isso daí entra no meio ambiente, não sai mais. Vocês sabem que os mariscos são filtros biológicos que concentram até 80 a 90 vezes um metal pesado diluído num corpo d'água. Muito bem. Então, está aqui feito o reconhecimento, a COP, várias dessas leis só foram possíveis por causa dos conhecimentos, tanto da área da saúde, quanto da área da engenharia, da tecnologia, porque a pessoa não tem que escolher entre morrer de doença ou morrer de fome. Tem que ter tecnologias mais limpas, mais apropriadas, que geram na mesma os empregos, né? Resolvem as questões da produção do cloro, da gasolina, dos navios, etc., sem contaminar. Bom, agora vindo aqui diretamente mais para o nosso tema. Marilene vai falar mais do lado do saneamento, mas só assim para dar um picles antes. Durante muitos anos, vocês sabem, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG. Então, chegaram recursos, né, da JICA japonesa e do BID, o Banco Interamericano,
e se construíram 4 grandes estações de tratamento. Uma aqui do lado, né, aqui no Caju, Alegria, né, 2 na Baixada e São Gonçalo. E com dinheiro do FECAM, que é um fundo ambiental que eu próprio criei na Constituição Estadual, era para fazer as redes, ou seja, elevatórias, conexões, tudo para garantir que o esgoto chegasse até as estações de tratamento. Durante 14 anos isso não foi feito, e durante 14 anos as estações ficaram secas, sem tratar um mísero litro de esgoto. Você tinha as estações, mas o esgoto chegava na Baía de Guanabara pelos rios. Acari, né? Todos os rios da Baía de Guanabara, Botas e as estações secas e o esgoto chegando. Então, nós chegamos na Secretaria em 2007 e a primeira coisa foi usar o recurso do FECAM para fazer conexões, mas isso a Marilene vai fazer depois. Uma das coisas que tem a ver, só para vocês verem como isso às vezes está mais perto da gente do que a gente pensa. Nós usamos uma compensação da Petrobras para fazer a dragagem do Canal do Cunha, Canal do Fundão aqui do lado. E aproveitamos, pegamos também uma parte do recurso para fazer essa ponte, a Ponte do Saber, que tem uma pegada ambiental, porque antes dela as pessoas iam passar lá no HU, perdiam às vezes 40 minutos, 50 minutos emitindo carbono. Então, você cortando o caminho pela Ponte do Saber também emite menos. E uma outra coisa que a gente fez nessa obra foi pegar todo o esgoto da Ilha do Fundão e lançar na estação de tratamento da Alegria, que é a maior estação aqui da Baía de Guanabara, que está simplesmente a alguns poucos metros daqui. Agora, vocês imaginem que todas as aulas aqui da COP, em todos os cursos, falava de saneamento e o esgoto daqui, do Fundão, caía in natura na Baía de Guanabara, o que não deixa de ser uma certa contradição. Mas então a gente, pelo menos, conectou todo o esgoto daqui na ET, que está a 200 metros, aqui a ET Alegria. Bem, então, para falar de outros assuntos, mais de reciclagem e biodiversidade, deixar a Marilene vai desenvolver mais o lado do saneamento. A Marilene já teve vários lados do balcão, né? Teve empresa, teve na secretaria, foi presidente do IBAMA e agora está numa diretoria de uma empresa que ganhou vários lotes, já tinha aqui operações em vários municípios, e agora ela está vidraça, tem que se cobrar da Marilene, cadê o ritmo do saneamento. Quando houve a concessão, né, da SEDAI em vários lotes para empresas concessionárias, né, nós fizemos uma lei, até discuti isso também antes com a Marilene, que é uma lei de transparência, que está aqui no Cumpra-se em algum lugar, que obriga, quer dizer, não muda, obviamente, os contratos, né, mas obriga uma prestação de contas anual muito objetiva, com faturas, fotos, vídeos, para mostrar que aqueles compromissos que as empresas concessionárias que ganham têm a cada ano que reduzir o desperdício para tanto, aumentar a cobertura da rede de água 10%, aumentar a cobertura de esgoto, recuperar algum corpo d'água, seja Baía de Sepetiba, Baía de Guanabara, tudo isso está no papel. O problema é que o comum dos mortais não tem como acompanhar se essas concessionárias estão, ano a ano, cumprindo as obrigações do próprio contrato de concessão. Então, a gente fez uma lei de transparência para obrigar como essas informações devem ser dadas para que a população, os parlamentares, as agências que cuidam disso, no caso a Genersa, realmente vejam, porque a experiência que a gente tem é de descumprimento disso. Muito bem. Então, vou falar rapidamente. Não sei se vocês sabem que o Rio de Janeiro, nos anos 90, era o campeão nacional de desmatamento da Mata Atlântica. Pouca gente sabe disso. São dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também junto com a ONG SOS Mata Atlântica, mas dados do INPE. Era campeão de desmatamento da Mata Atlântica e um dos 3 piores do Brasil de lixo em lixão, né? Lixo em lixão e não em aterros sanitários. Então, nós vimos que, rapidamente, para reverter isso, você não podia trabalhar só com o Estado. Então, nós tínhamos aqui 3 órgãos
a Serla, que a Marilene chegou a presidir, o IEF das Florestas e a FEMA. Eram 3 órgãos que, em 25 anos, nunca tinha havido um concurso em nenhum deles. É completamente inacreditável isso. As gestões diziam, ecologia é importante, não fizeram um concurso em 25 anos para esses 3 órgãos. A primeira coisa que a gente fez, chegando na secretaria em 2007, foi criar o IEF, ou criar o INEA, juntando os 3 órgãos, fazendo o primeiro concurso, criando mecanismos de ouvidoria, corregedoria, até para impedir a corrupção na área ambiental, que também existe. Infelizmente, existe isso. Então, você tem que ter mecanismos anticorrupção, venda de licenças, coisas assim. E criamos uma outra lei, nesse mesmo ano, creio, deve estar aqui logo na primeira página do Cumpra-se, que é a lei do ICMS verde, que é muito interessante, porque ela não aumenta o imposto. O imposto já está muito alto, não tem que aumentar, tem que diminuir. O que faz a lei do ICMS verde? Dá mais recursos para aqueles municípios que avançam em 3 linhas. A linha verde, criar e implantar unidades de conservação. A linha azul, melhorar a qualidade da água com saneamento. E a linha marrom, que é acabar com os lixões, apoiar as cooperativas de catadores e avançar com a coleta seletiva. Cada um desses 3 pontos é subdividido em vários itens que pontuam. Isso é feito ano a ano. Como o imposto não aumenta, isso significa que algumas prefeituras vão ganhar mais, outras vão ganhar menos. A ideia é exatamente estimular uma certa gincana ambiental que rende recursos. Isso realmente funcionou, né? Depois eu posso, no debate com vocês, dar maiores dados, mas em 8 anos o Rio passou de maior desmatador para menor desmatador da Mata Atlântica. A gente ampliou 16 unidades de conservação, concursamos guarda-parques, criamos a Comissão Integrada de Combate aos Crimes Ambientais, SICA, para combater o crime ambiental. Então, combinando mais recursos, mais fiscalização, mais unidades, isso avançou dessa maneira. E, só para dar um exemplo como é que isso funciona, é uma história engraçada, mas é verdadeira. A gente estava criando o 2º maior parque estadual na área sul aqui do estado, pegando Mangaratiba, Rio Claro, etc., criando o Parque Estadual do Cunhambebe, o 2º maior parque estadual, se não me engano, com 46 mil hectares, o maior é 3 Picos, na região serrana, nós duplicamos, está com 66 mil hectares. Então, o prefeito de Mangaratiba, onde ficava a maior parte desse parque, tinha preparado 2 ônibus, né, com seus apoiadores e funcionários, contra a criação do Parque Estadual do Cunhambebe. E por que esse e vários outros prefeitos eram contra? Porque diziam, bom, tem um parque, eu não vou arrecadar, né, imposto, IPTU, dos shoppings, nos condomínios, e os ecochatos de plantão, ou seja, nós, vão cobrar para eu cuidar do parque, não deixar invadir, fazer educação ambiental com os agricultores, etc., etc. Então, é contra. E nós fomos lá levar para ele, era o primeiro ano da lei do ICMS verde, quanto que Mangaratiba ganharia mais essa lei sendo implantada, porque a maior parte desse parque, isso conta, era no município de Mangaratiba. Eram 3.800.000 por ano. Município pobre, prefeito piscou várias vezes, manteve os ônibus, mudou a faixa a favor da criação do Parque Estadual do Cunhambebe, o que se mostra que o din-din é uma linguagem universal que todo prefeito entende perfeitamente. E, em relação ao lixo, a gente também ajudou muito, eu vou deixar para depois, que esgotou aqui meu tempo, mas só para dizer que nós tivemos uma grande dificuldade, porque acabar com lixão, você tem que ter aterro sanitário. Do lixo. Não, rapidamente, porque depois a gente desenvolve. Então, qual é a situação? A situação complicada. Nós tínhamos 85% do lixo em lixões e 15% em aterros sanitários. A lei dizia que não podia isso, mas onde é que o prefeito vai jogar o lixo? Tem que ter aterros. Um município muito pequenininho não consegue fazer um aterro porque o custo da tonelada vai lá para cima. Então, tinha que ter aterros intermunicipais, públicos ou privados, que atendessem a vários municípios e, com a escala, reduzia o custo unitário da tonelada do lixo. Mas vai licenciar. Você vai licenciar, ninguém quer um aterro perto do seu bairro. As pessoas
Inclusive, quando a gente ia licenciar os aterros, a oposição dizia, não queremos lixão. Quando o aterro era exatamente para acabar com o lixão. Todo mundo aqui imagina que saiba a diferença, né? O lixão você joga de qualquer jeito, é barato para a prefeitura e caríssimo para a sociedade, porque estão os catadores catando no meio de mosca, porco, seringa contaminada, o chorume contaminando a baía, o lençol freático, e aquilo custa R$5 por tonelada, porque jogar lá e passar o trator. Um aterro sanitário não tem catador, o catador está num centro de triagem, em tese está impermeabilizado, né? Tem que captar o metano, que é o gás de efeito estufa, aquece 80, 90 vezes mais que o CO2, e você pode, inclusive, transformar o metano, que é um grande inimigo, ou grande amigo da febre do planeta, né? Transformar ele em biogás, porque o gás do lixo não é que nem o gás de Campos, que é fóssil. O gás do lixo é energia renovável da biomassa. Então, vai lá conseguir licenciar um aterro, vai lá conseguir fazer um consórcio. E nós conseguimos, depois de muita guerra, fazer as licitações e acabamos com todos os grandes lixões em volta da Baía de Guanabara. O lixão de Gramacho, que era o maior lixão a céu aberto da América Latina, Babim, Belfor Roxo, né? O de São Gonçalo, Itaboraí e por aí vai. Mas isso daí, falando assim, parece que é fácil. É uma guerra absoluta. Convencer os municípios de fazer o consórcio, fazer as contas, fazer a licitação, construir o aterro, isso não é uma coisa fácil. O Rio passou de um dos 3 piores para um dos 3 melhores. A gente chegou a ter, temos agora, algo em torno de 85%, 90% do lixo em aterros e ainda 10% em lixões de alguns municípios, sobretudo no Noroeste e outras áreas, que não se conseguiu a operação dessa forma. Então, vocês vejam que num espaço relativamente curto, usando recursos do FECAM, usando a lei do ICMS e fazendo arranjos, né, com base em estudos, em projeções, a COP também ajudou bastante, nós conseguimos avançar. Tem uma outra linha que eu não vou falar agora, essa eu realmente não vou falar, mas que vocês estão diretamente interessados, ou ajudarem, fizeram, que é o projeto Iguaçu, Sarapuí, Botas, que é um projeto de combate às inundações na Baixada Fluminense, dragar os rios, relocar as pessoas, plantar árvores no entorno para que não voltasse a ser ocupado, né? As pessoas perdem tudo com essa chuvarada, com falta de contenção, com falta de plano, e esse foi um projeto que avançou muito, a Marilene esteve à frente dele, o projeto foi inicialmente elaborado aqui na UFRJ, a equipe do professor Canedo e todos, então a gente sempre tem que... Ficou 10 anos ou 12 anos parado. Isso é uma outra coisa da gestão pública. A gente sai da secretaria, fica 12 anos parado, a gente tinha feito para aí 1/3, não, Marilene, aproximadamente, 1/3, com recursos do FECAM e do Ministério das Cidades. Relocamos milhares e milhares de famílias para áreas próximas, equivalentes, não exilar a pessoa para longe da creche, do amigo, do trabalho, e conseguimos dragar, criando também a APA do Alto Iguaçu, bombeamento, várias coisas para reduzir. Felizmente, a gente conseguiu fazer 1/3 desse trabalho, projeto da COP, e isso depois a gente saiu do governo em janeiro de 2014, portanto, há 12 anos atrás, e isso ficou parado até agora, é uma pena. Mas, quem sabe, vamos retomar isso algum dia. Então, obrigado aqui pela atenção, saudações biodiversas, e até logo mais, vamos continuar o debate. Obrigado. Obrigada, Mink. Marilene? Bom, eu vou preferir falar de pé, porque, diferentemente do Mink, que, né, tem toda essa capacidade de transmitir vivamente, né, o que ele está falando, eu preferi trazer aqui algumas informações. Bom, primeiro agradecer a Suzana, a COP, aí, organizar esse debate, né. É um prazer realmente para mim especial estar aqui na COP, né? Como a Suzana disse, eu sou filha da COP, mas sou filha da UFRJ, né? Fiz engenharia aqui, depois fiz mestrado, doutorado aqui, e ao lado do Mink, né, onde nós tivemos, acho que um dos anos, os períodos mais
interessantes, produtivos pelo menos da minha vida profissional, mas eu tenho certeza que Suzana compartilha. E o Miguel pegou ali uma beiradinha, porque, como disse, esse projeto Iguaçu que o Mink citou, um projeto que nasceu aqui dentro da COP, quando eu trabalhei a primeira vez no governo do Estado. Quando eu fui, eu trabalhava na Serla, na Superintendência de Rios e Lagoas, como chefe do departamento, não me lembro agora, acho que era de alguma coisa ambiental lá na Serla, e nós, o Gerson Kelmer era o diretor, e junto com o Canedo foi presidente da Serla, e se iniciou, depois daquelas grandes chuvas, lá de 1988, um projeto mais estruturante de recuperação aí de toda a rede hídrica da Baixada Fluminense, alguns rios também do município do Rio, justamente para reduzir o impacto das inundações. Então, isso aí é só um dos inúmeros serviços prestados, né, pela COP ao Estado do Rio de Janeiro e ao meio ambiente de uma forma geral. Bom, enfim, o Mink falou, né, dessa nossa fase aí, foi de 2007 a 2014, né, que nós ficamos aqui no governo do Estado, alternando, Mink secretário, eu secretária, depois eu presidente do INEA, criamos o INEA, né? Você nem falou que nós criamos o INEA. Falou? Falou do que criou o INEA? Isso. Nessa época, quando nós criamos o INEA, eu era presidente da Serla. Isso era 2007 e 2008. Aí eu brincava que na Serla, Superintendência de Rios e Lagoas, o engenheiro mais jovem que eu tinha 40 anos, de formado. Esse era o quadro de pessoal que havia nos órgãos ambientais do Estado do Rio de Janeiro, né? Fizemos 2 concursos, colocamos mais de 800 técnicos, né? Infelizmente, estão reduzidos a pouco mais de 300 atualmente, tá? Porque fomos perdendo, né, por salários muito aviltados mesmo. Enfim, eu estou gastando um tempão, não vou fazer minha apresentação. Bom, mas nessa minha vida aí que eu trabalhei em tudo isso, né, lixão zero, você não contou para a gente obter esse resultado em 7 anos, de sair de 85% do lixo indo para lixão, e hoje nós termos invertido, quando nós saímos em 2014, além de fomentar os aterros sanitários, né, a construção, a implantação de aterros sanitários, nós fizemos um programa chamado Compra de Lixo Tratado. Você sabe que hoje Teresópolis fechou o lixão, que é aquele fechão que encheu Teresópolis de fumaça, com este programa. A secretaria foi lá, como era o compra de lixo tratado? Falava para o prefeito, nós fazíamos um convênio, assim, ao invés de eu usar dinheiro para construir um aterro sanitário no seu município, que em pouco tempo vai virar lixão, porque você não vai saber operar, a sua equipe não vai conseguir operar, eu vou te dar parte do custo, nós vamos cobrir parte do custo para você mandar o lixo para o aterro sanitário. Então, a gente fazia esse convênio, ele tinha que contratar o aterro sanitário, ele tinha que instituir a taxa de lixo, né, que é cobrada nos municípios, e, com isso, enquanto ele começava a mandar o lixo para o aterro sanitário, a gente ia lá e encerrava o lixão. Acabava com o lixão, fechava e tal. Resultado, depois ele não tinha como voltar, mesmo depois de passar do período do convênio. Então, até hoje, o compra de lixo tratado ainda está sendo usado aqui no Estado do Rio. Mas, enfim, então, nos últimos anos, eu vim trabalhando mais na área de saneamento, especificamente, e, quando, em 2016, eu tinha acabado de sair da presidência do IBAMA, né, foi quando teve a mudança de governo, e eu fui convidada para ser diretora do BNDES. E a pessoa que me convidou, a presidente, Maria Silvia Bastos Marques, eu olhei para ela e falei assim, Maria Silvia, eu
não entendo nada de banco, eu só sei de banco pelo lado de cá do balcão, que eu bem IDS. Ela virou e falou assim, não, você vem para cá sim, porque o que nós vamos fazer nesse banco é saneamento. Eu falei, bom, se é saneamento, eu estou dentro. Bom, e aí nós fomos analisar por que o Brasil estava parado em termos de investimento em saneamento. Né? Nessa época, 70% da população brasileira era atendida por companhias estatais, tipo SEDAI, 75%, 20% pelos municípios, os próprios municípios fazendo o serviço ou não prestando o serviço de saneamento, e apenas 5% eram concessões privadas. E o que nós vimos é que a gente tinha que mudar este quadro. O Brasil estava quebrado, né, os estados quebrados, essas companhias estaduais, tirando algumas exceções, como a Sabesp, a Sanepar, em algum pouco a Copasa, e tinha que ter o único caminho era incentivar o investimento privado. E como é que a gente fazia para fazer essa mudança de chave? Nós tínhamos travas legais para fazer isso. Pela forma, não vou entrar aqui em detalhe, que não há tempo para a gente falar de como é que era a estruturação, pelas travas que existiam. Havia uma lei de saneamento aprovada em 2007, que ela tinha travas que impediam que as concessões para a iniciativa privada. Então, em 2016, o BNDES mapeou tudo isso, fomos para a Casa Civil e conseguimos encaminhar que houvesse uma mudança. Houve aí medida provisória que foi, caiu, voltou, não sei o quê, mas o resultado foi que, em 2020, o Brasil aprovou um novo marco legal do saneamento, tirando as travas que existiam para a participação privada. Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu pós-2020 com o novo marco do saneamento. Opa! Eu fiz alguma bobagem? Pronto. Bom, só para vocês, qual é o quadro, né, que nós temos, né, a gente ainda tem, né, mais de 30 milhões de pessoas que não estão conectadas a uma rede de água tratada, né, pública. Nós temos mais 100 milhões de pessoas sem coleta do esgoto. E sem o tratamento, porque muitas vezes o esgoto é coletado, mas ele não vai para a estação de tratamento. A gente tem mais de 150 milhões, porque apenas 50% do esgoto coletado ele recebe tratamento. Né? A gente tem mais de 75% da população sem acesso à rede de água. A população que vive sem acesso à rede de água é principalmente a população pobre, porque os sistemas chegam nas áreas mais nobres das cidades e depois não chegam na periferia. Bom, esse era aí aquele 75%, eu já tinha dado esse gráfico. O que aconteceu pós o marco do saneamento? Aconteceu isso. Por quê? O avanço está ligado diretamente ao investimento. Se não tiver investimento, não tem avanço. Né? Não há como fazer nenhum milagre. Então, o resultado foi esse. A gente vê ali, né, o Brasil patinando, ali, investindo 10 bilhões por ano. Ali, na época ali do PAC, a gente conseguiu chegar aí em torno de 20. Isso aqui está corrigido pelo IPCA, valores atualizados. Eu não estou comparando o real de hoje para o real de 10 anos atrás. E o que a gente vê depois de 2021 é que a curva embica, né? E chegamos, já em 2024, a quase 30 bilhões. Os números de 2025 ainda não foram fechados. Sabe-se que deve passar de 30 bilhões por ano. É suficiente? Ainda não é.
uma das questões, uma das metas colocadas pelo novo marco é que nós tivéssemos a universalização do saneamento até 2033. Para isso acontecer, né, esses 30 bilhões têm que chegar aí a 50 bi por ano para viabilizar. Isso vai acontecer, a universalização, em 2033? Acho que não. A tendência é que essa data escorregue. Mas acho que os avanços serão muito grandes. E por que eles serão muito grandes, esses avanços? Porque todo esse investimento que vocês viram ali em azul, ele vem principalmente, né, de concessões privadas que têm um contrato a ser cumprido, que tem agências reguladoras fiscalizando esse contrato, tem a Agência Nacional de Águas, que dá as normas de referência que essas agências reguladoras têm que cumprir. E, com isso, a tendência, né, é que esses contratos sejam efetivamente cumpridos, que os investimentos, de fato, aconteçam. Essa é uma situação, para quem conhece os detalhes, né, quem acompanhou o saneamento nos últimos 40 anos no Brasil, é totalmente diversa do que aconteceu, do que nós tínhamos antes. Essas empresas estaduais, essas prefeituras, elas não tinham contrato. Quanto tinham eram contratos precários, contratos sem meta, contratos sem compromisso de investimento, contratos sem compromisso de ampliação, e contrato, principalmente, sem regulação e sem fiscalização, né? O prefeito lá de Itaboraí, que era uma cidade atendida pela SEDAI, ele não tinha capacidade nenhuma de cobrar do presidente da SEDAI que o SEDAI fizesse os investimentos no município dele. O prefeito de, né, sei lá, de Cabrobró não conseguia cobrar da Compesa que a Compesa fizesse os investimentos. É uma situação politicamente muito difícil. Então, é por isso que eu acredito, né, que essa tendência, né, essa tendência vai continuar. Não sabemos exatamente em qual ritmo, né, que vai acontecer. Mas, além de tudo, por trás desse aumento de investimento, tem financiamentos, né, onde está lá o BNDES, a Caixa Econômica, e muito investimento privado, né, dos bancos privados, que captaram recursos no mercado para fazer esses investimentos, e esses contratos de financiamento também têm lá suas metas, têm lá seus covenants, tem lá toda uma série de obrigações que essas empresas hoje têm para fazer. Trazendo isso aqui para nosso estado do Rio de Janeiro, né, e como é que isso esse processo é absolutamente transformador, o estado do Rio de Janeiro fez a concessão dos municípios que eram antes abastecidos pela SEDAI, né? Esses municípios foram divididos em 4 blocos. Então, hoje, quem mora na zona sul do Rio, na área mais central, é abastecido por um bloco chamado mais zona norte, Baixada, São Gonçalo e vários municípios do interior. É a Águas do Rio. Quem mora na Barra da Tijuca, Recreio, Miguel Pereira e Pati de Alferes é abastecido pela Iguá-Rio. E quem mora na zona oeste do Rio, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Piraí e vários outros municípios, é abastecido pela Iguá-Rio. Olha o que aconteceu com os investimentos aqui no Estado nestes 4 blocos, né, que são cerca de as 45 municípios, a capital e mais 45 municípios do Estado. Então, o investimento, aqui também estamos falando em paridade de poder de compra, desculpe, em valores atualizados, né? O que aconteceu nesses 4 blocos? Então, já em 2023, 2024, nós estamos aí oscilando entre 2,5 bi e 3 bilhões de investimento.
Então, quando você vai lá na praia de Praia do Flamengo, né? Para quem não gosta da Praia do Flamengo, é a praia da Glória, né? Para quem não gosta de dizer, Prainha da Glória, e a água está balneável, não é milagre, não é porque mudou, é porque tem uma concessionária que está operando todo um sistema que existia construído desde a década de 70 e que não era operado. E o esgoto, ao invés de ir para o emissário de Ipanema, ia para a Praia do Flamengo, ali vazando ali pelo Rio Carioca, pelas galerias de drenagem da cidade. Então, quando você tem isso aqui, o caso da Praia do Flamengo é emblemático, porque o caso da Praia do Flamengo não foi feito, ninguém construiu nada novo. A Águas do Rio, que é a operadora, não é nem, eu não sou da Águas do Rio, eu sou da Águas do Brasil. São coisas diferentes, todo mundo confunde, mas faz parte. Ela apenas pôs para operar um sistema que a SEDAI tinha e a SEDAI não operava. Só isso. Só foi feito isso. E hoje nós temos, imagine a valorização imobiliária, imagine o bem-estar, imagine as doenças evitadas, né, com uma situação como esse. Só mostrando, né, como a diferença, né, Sistema Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama estava em processo de eutrofização, estava morrendo lá na década de 80. Quando foi feita a concessão do saneamento daqueles municípios do entorno contribuintes à Lagoa de Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Araruama, Silva Jardim, Saquarema, vários outros, o que aconteceu? Foi construído todo um... Bom, primeiro acabou com a indústria de carro-pipa, né? Todo mundo era abastecido por carro-pipa, chegava no verão, não havia água na cidade, acabou-se com a indústria de carro-pipa. Lá tem duas concessões, Prolagos, que é da EGEA, e a Águas de Juturnaíba, que é da Águas do Brasil. Acabou a indústria de carro-pipa, foi construído todo um sistema de coleta de tempo seco. Aqui a COP estuda, né, esses sistemas, ajudou a construir essas soluções. Recuperou-se, o esgoto parou de cair dentro da lagoa, a lagoa se recuperou, né, até cavalo marinho apareceu na Lagoa de Araruama de novo. Eu estive agora, no Ano Novo, navegando, fui lá, com o Chico Pescador, ele fez um churrasco numa das ilhas da Lagoa de Araruama, churrasco de peixe, obviamente, de peixe e camarão. Estive lá, cristalina a água, impressionante. Você navega, você tem 3 metros de visibilidade. A Lagoa de Araruama salva, porque foi feito o investimento em saneamento por essas concessões. Mas isso foi um processo que começou em 98, né? E tivemos essa mudança. Aqui, olha o impacto sobre doenças de veiculação hídrica. Isso aqui é o caso de Campos. Campos era um município com um alto índice de doenças de veiculação hídrica. A concessão começa em 99, e olha o que acontece com a queda das doenças de veiculação hídrica. Eu tive em Paraty esse fim de semana, aliás, a Suzana também estava em Paraty. Paraty, nós fizemos a concessão de Paraty, estivemos lá juntos, né, assinando concessão de Paraty. Em Paraty, em 2014, quando a Águas de Paraty começou a prestar o serviço, todo o abastecimento de água era feito pela prefeitura, e você ia para uma pousada que pagava, em dinheiro de hoje, R$2.000 de diária, e você não podia escovar os dentes com a água da torneira. Doenças... Eram 11 mortes por 1.000 nascidos vivos no hospital lá de Paraty. Em 2017, quando o sistema de abastecimento de água tratada, foi implantado, caiu para 1,7 mortos por 1.000 nascidos vivos em Paraty.
Águas de Niterói. Niterói começa a concessão em 1999. O abastecimento só chegava a 70% da população. Isso com a captação vindo do sistema Imunana Laranjal de 1.800 litros por segundo de abastecimento de água produzida pela SADAI e entregue a Águas de Niterói para a distribuição. Foi feita a universalização, toda a região oceânica que vivia de água salobra de poço e carro-pipa passou a ser abastecida. Hoje, nós continuamos recebendo 1.850 litros por segundo. As perdas chegavam a quase 70%. Impacto, né, sobre os mananciais. Hoje, a perda está abaixo de 25%, o que parece estranho, ainda é muita perda, porém, por uma estrutura que nós temos no Brasil de muita área de ocupação subnormal, é isso. Enfim, aqui é um exemplo já recente, né? A Rio Mais Saneamento é uma das concessões derivadas desses blocos da SEDAI, do bloco 3. Um dos municípios que nós recebemos foi Rio das Ostras. Tem um filme mostrando Rio das Ostras é um Emirado Árabe, né? Cidade riquíssima. Calçada de granito apicoado. Não tinha água. Os bairros recebiam água a cada 7 dias. Então, um bairro chamado Âncora, que é, obviamente, uma comunidade numa situação muito precária, que havia uma caixa d'água pública abastecida por carro-pipa e as pessoas, em pleno ano de 2024, 23, 25, carregavam lata d'água na cabeça para fazer, né, ter o mínimo de água. Construímos uma nova estação, duplicamos a estação de tratamento, uma adutora com 12 quilômetros, isso tudo em 1 ano e meio de concessão. Hoje, o bairro Âncora está recebendo água da rede pública e acabando com isso. Enfim, isso tudo, né, para mostrar como o saneamento é transformador. É um processo que se iniciou, né, que ganhou força, já existiam as experiências anteriores, ganhou força, muito desafio pela frente, né? Mudanças climáticas é um tema que afeta diretamente o saneamento, né? Estão anunciando aí um El Niño com temperaturas altíssimas, seca de um lado, chuvas extremas do outro. O saneamento sofre pelos dois lados. Se tem seca, né, os mananciais secam. Se tem chuva demais, destrói a infraestrutura que, em geral, né, estações de tratamento e tal, estão situados ali à beira dos rios e tudo isso. Então, isso é uma questão, né? Nós tivemos um episódio de poluição gravíssimo, né? A falta de saneamento leva à degradação dos próprios mananciais. Eu nunca imaginei ver a cidade de Campos, que fica à beira do Paraíba do Sul, que é o maior rio do estado, aliás, o maior rio do Sudeste brasileiro, acho que é maior do que o Tietê, né? Não sei, não, talvez não seja, mas é um dos maiores. Nós tivemos uma poluição, uma floração de algas em água corrente, geosmina, causada pelos esgotos sem tratamento em toda a bacia contribuinte, lá do Rio Pomba, Muriaé, que vem de Minas, que vem lá de Minas. E tivemos um problema gravíssimo, né, de poluição do próprio manancial. Então, isso é uma questão ligada, né, aí às mudanças climáticas. A gente, no Brasil, e como um todo, né, a questão da universalização em áreas subnormais, territórios dominados pelo tráfico, pela milícia, que a gente não consegue entrar para fazer manutenção, para minimamente fazer o serviço. Necessidade, né, de tarifa social, mecanismos alternativos, e questão aí ligada mesmo à própria estruturação das concessões. Então, eu acho que conseguimos
avançar e mudar a rota no Brasil, né, como mostra ali o gráfico, com os investimentos crescendo muito, mas temos aí enormes desafios, e acho que muitos desses desafios instituições de pesquisa como a PUCOP pode nos ajudar. Nem falei ainda de lodo, de outros usos. Obrigada, gente. Bom, obrigada a vocês pelo tempo, pelos insights aqui que vocês nos deram. Tem uma pergunta já aqui, que veio para a Marilene, que pergunta o seguinte, é do Rafael de Souza Viana. Quais interesses das empresas privadas em investir, quais seriam os interesses das empresas privadas em investir em saneamento, e o que as motivariam a continuar a investir até 2033, perdão. Deixa eu aproveitar e fazer, já que a Marilene vai responder, deixa eu fazer uma provocação para ela responder junto com a minha provocação, que é a seguinte. A Marilene fez uma excelente exposição de vários pontos e falou de dois, né? Um da Praia do Flamengo, explicou as condições, e a outra da Lagoa de Araruama, Laguna de Araruama. Vou fazer uma pequena provocação, porque a Marilene está dos dois lados, né? Ela está no setor público, agora está na concessionária. Mas a verdade é que as concessionárias elas estão avocando para si ganhos que não são só dessa curta gestão. Por exemplo, Baía de Guanabara. A gente acabou com os lixões que jogavam milhões de litros de chorume na Baía de Guanabara. Isso tudo vai resultando em melhorias. A gente fez o TAC da Reduc, que a Marilene também participou, foi, na época, o maior TAC ambiental do país, 1 bilhão e 100 em 2012, deve ser o dobro, seria mais do que o dobro agora, 14 anos depois, seria mais do que o dobro. Então, teve uma auditoria ambiental na Reduc, a Reduc sozinha poluía mais do que 140 outras empresas da bacia contribuinte da Baía de Guanabara, sozinha, mais do que 140. E aí, o TAC da Reduc tinha 47 ações, e o Firmino levantou há pouco tempo, reduziu 85% da poluição da Reduc. Esse dinheiro não era para dar para ninguém, era para fazer mudanças tecnológicas nos sistemas. Então, você não pode ignorar que poluição industrial, poluição de lixo, acabando com os lixões, diminuindo 80% da poluição da Reduc, acabam tendo, obviamente, eu fui um dos que mergulhei na Praia do Flamengo e acho isso ótimo. Também na Laguna de Araruama. Então, nós tivemos que duplicar o canal de Itajuru, que é a ligação da laguna com o mar, que é o que traz a água fresca, o peixe, etc. Tivemos que fazer o Parque Estadual da Costa do Sol para impedir que as encostas fossem ocupadas por loteamentos, favelização, tudo isso, né? Um parque de 10 mil hectares em 6 municípios. E várias coisas com as prefeituras para coleta seletiva, defeso com os pescadores, ou seja, várias ações de ampliar a água que entra, né? Proteger as encostas, incentivar os municípios a avançarem na questão do lixo e da coleta. Isso tudo contribuiu para o cavalo marinho aparecer brilhando na Lagoa de Araruama. Eu só digo isso para dizer que é um conjunto de ações que levou à melhoria considerável da Praia do Flamengo e da Laguna, que vão além dos ganhos incontestáveis desses investimentos recentes que a Marilene colocou. Inclusive, eu, que sou um deputado da esquerda, sempre a gente tem essa história do saneamento público, investimento público. Eu sou daqueles que lá atrás criticava a SEDAI. E quando eu criticava a SEDAI, porque não tinha transparência, não investia, tinha cano velho furado de 100 anos, o pessoal dizia, não pode criticar a SEDAI, porque a SEDAI é pública. Exatamente por esse tipo de visão que uma parte da esquerda e do sindicalismo tinha, que impediu que a SEDAI fosse devidamente criticada e que a sociedade conseguisse que ela prestasse um serviço melhor, né? Então,
para matizar isso, apenas para a Marilene, na hora de responder essa pergunta, também responder essas provocações que eu estou fazendo aqui do lado de cada balcão. Olha, Mick, com certeza recuperar, né, todo um ecossistema complexo, né, como uma Baía de Guanabara, uma Lagoa de Araruama, e o Rio Paraíba do Sul, né, não é só o saneamento, porque não é só o esgoto, né, urbano que é a causa dessa degradação. Então, é uma fonte importantíssima, né, uma fonte que tem um impacto enorme. Agora, se não tiver essas complementações, não acontece. E, realmente, Lagoa de Araruama sempre esteve, né, na nossa agenda todos esses investimentos. Agora, se a gente fizesse, duplicasse o canal de Itajuru, fizesse o defeso lá com os pescadores, e não tivesse o saneamento, não resolvia, né? O processo de degradação foi esse. A Bahia... Sim, bom, mas voltando à pergunta, né, por que as concessionárias têm que investir? Elas investem por vários motivos. Bom, primeiro que é um negócio delas. Se ela não fizer o investimento, se ela não conquistar, ela não prover o serviço, ela não tem arrecadação, né? Se eu não prover o serviço de água, eu não tenho arrecadação de água. Se eu não prover o serviço de esgoto, eu não posso cobrar esgoto. Então, o investimento é uma necessidade inerente ao negócio. São empresas privadas, essas empresas, né, têm que ter resultados, têm que pagar esses financiamentos bilionários que tomaram, e isso tem que prover o serviço. É simples assim. Obviamente que o fato... Marilene, além disso, está previsto no contrato de concessão, pelo menos uma boa parte. Tem que cumprir o contrato, né? Se não cumprir o contrato, ela pode ser cassada e perder a concessão. Além disso, tem para isso, né, a agência reguladora, no caso do Estado do Rio de Janeiro, é a Genersa, né, que regula esses blocos, para fazer que está continuamente acompanhando. Todas as concessionárias têm que prestar contas e fiscalização em cima, tudo isso para garantir que ela possa trabalhar adequadamente. Então, diferentemente, né, de uma... quando nós tínhamos as companhias estaduais, né, as públicas, esse cenário todo, né, de enforcement para que o investimento e a operação adequada, porque saneamento tem isso, às vezes a gente pensa que é só investimento, mas é principalmente operação. Se você não operar adequadamente aquilo que foi construído, não vai funcionar. Não, eu vou juntar todas elas depois, mas faz você, porque tem muita pergunta chegando. Bom, eu queria fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu preciso fazer um preâmbulo para contextualizar. A Marilene falou deu dois exemplos interessantes do efeito do coletor de tempo seco, né, que foi a recuperação de Araruama, que com o fato de ter cessado a descarga de esgoto, né, as outras ações complementares ajudaram nessa revitalização, e a Praia do Flamengo, que no final das contas é um interceptor que joga para o mar, e a gente deixou de ter esse esgoto sendo sendo descarregado na praia. A gente vê uma discussão hoje que muitas vezes lembra a torcida de futebol, né? Não, o coletor de tempo seco é uma porcaria, provisório, não serve para nada, eu tenho que fazer o separador absoluto. E um outro lado diz, não, o coletor de tempo seco é algo importante que vai ficar mesmo depois do separador absoluto, porque ele tem funções complementares. Eu fico com a segunda linha. Mas eu quero colocar essa questão para a Marilene, até porque ela está hoje do lado da concessionária, né, do lado que eu digo, enfim, trabalhando com a concessionária.
E essa é uma questão importante, porque está nos contratos, mas tem dificuldades de pagamento, inclusive, né, porque não foi feita uma previsão de como pagar o coletor de tempo seco. Mas o coletor de tempo seco é uma realidade. Há coisa de 2 anos ou um pouco mais atrás, Florianópolis decretou que tinha 100% de separador absoluto e as praias continuavam impróprias. Foi necessário fazer um interceptor para evitar isso. Isso acontece porque a gente tem uma interação muito grande entre sistema de drenagem e sistema de esgotamento. Ambos funcionam por gravidade, qualquer disfunção de um acaba afetando o outro. Quando você lança esgoto na drenagem porque a rede não chegou a tempo e a pessoa precisa se afastar do esgoto, quando a rede chega, o esgoto não vai automaticamente para a rede de esgoto. Então a gente tem conexões que são feitas na drenagem e isso não tem defesa nenhuma, vai para os corpos d'água. Por outro lado, se a rede de drenagem falha e você tem um alagamento de uma rua, o alagamento entra na rede de esgoto, espalha esgoto, cria problema de saúde pública, faz parar a estação de tratamento, então a gente tem essa interação muito forte. Então, na verdade, são 2 questões em uma. Como é que você vê o coletor de tempo seco, né? E efetivamente como isso vem ajudando a melhorar as condições de saneamento, e essa distensão que existe entre a gestão da drenagem e do esgotamento sanitário, que acaba sendo um complicador para a operação, né? Se a gente não tem num caminho futuro uma possibilidade de uma concessão conjunta desses 2 serviços. Mas eu vou responder, mas eu quero que você complemente falando disso do ponto de vista regulatório, né, da legislação para amparar essas soluções. Só para quem não está muito a par dessa terminologia, coleta de tempo seco, separador absoluto, a diferença é o seguinte: tradicionalmente, como é que se faz esgotamento sanitário? Você coloca uma rede na rua e cada casa se interliga àquela rede conduz somente, a casa interliga só a parte de esgoto, né, o chuveiro, vaso sanitário, cozinha, tal, para essa rede, e essa rede vai conduzir aí, para uma estação de tratamento. Essa estação de tratamento vai tratar esse esgoto e vai devolver uma efluente com uma carga muitíssimo reduzida de poluição. O que é a coleta de tempo seco? O que acontece? Bom, aquela rua ela tem uma rede de água, né, que leva água tratada para as casas, e aquela rua também tem uma rede de drenagem, né, idealmente, né, que vai captar a água pluvial. Então, a parte da água de chuva daquelas casas deveria estar ligada dentro da rede de drenagem. O que acontece? O que é a coleta de tempo seco? O que acontece na realidade nas nossas cidades? Nas nossas cidades, o que acontece primeiro, como eu mostrei para vocês, mais de 100 milhões de pessoas, então quase 50% da população, das casas, não tem uma rede de esgoto na porta, na rua, né? Não tem coleta, né? Então, mas o esgoto está sendo produzido, porque quase 90% da população tem rede de água. Então, ele está consumindo água, ele está produzindo esgoto. Onde você tem baixo adensamento e tal, muitas vezes tem uma fossa, um sistema particular, em outros, na maior parte, você vai ver, ou está indo para essa rede de drenagem, se ela existir na rua, ou está indo para o valão, para o rio mais próximo que tiver ali. O que acontece? Como é que é a coleta de tempo seco? A coleta de tempo seco ao invés de você ir fazer rede rua a rua para que as pessoas conectem o seu esgoto nela, você vai deixar que as pessoas continuem jogando o esgoto onde está, que é na rede de drenagem, e você vai interceptar essa rede de drenagem
como o nome diz, no tempo seco, quando não está chovendo, e bombear aí mistura de água natural com esgoto e levar para uma estação de tratamento. Por que a gente defende a coleta de tempo seco? E por que mesmo onde tem a rede de esgoto, a gente entende que a coleta de tempo seco é necessária? Por quê? Primeiro, dentro das casas, essa separação da rede pluvial com a rede de esgoto não existe. Muitas vezes, quando você chega com a rede de esgoto na rua, aquela casa, o caimento do esgoto não é para a rua, ele é para trás onde tem o valão, né? Onde tem o córrego, onde tem uma canalização, alguma coisa. A pessoa teria que quebrar a sua casa inteira para poder reverter o esgoto para a rede. O concessionário não tem poder de polícia, ele não tem como entrar na casa das pessoas e obrigar a fazer essa conexão. A CAGES está fazendo esgoto, tem uma concessão feita lá pela Companhia de Saneamento do Ceará, fez uma concessão privada para construir redes de esgoto. A reversão, assim, a quantidade de imóveis que se conectam à rede está abaixo de 40%. Você faz a rede e mais de 40% não se conecta à rede, né? Então, acaba que isso é uma realidade do Brasil. E ela não é só no Brasil. O mundo inteiro faz assim. Né? Se você for às principais capitais da Europa, você vai ver ao longo do rio Sena, ao longo do rio Tâmisa, ao longo do rio Reno, você vai ver o Tejo, você vai ver as redes de pluviais continuam recebendo esgoto, em alguma medida, obviamente, e muitas vezes cidades históricas, você não tem como quebrar a cidade toda para poder passar uma rede, né? Então, você tem várias situações que demonstram que a coleta de tempo seco é absolutamente necessária. E quando nós precisamos avançar rapidamente, né, como é o caso do Brasil, como a gente tem um déficit histórico enorme, a coleta de tempo seco, ela permite que, né, sem ter que abrir rua por rua, ligar casa a casa, você rapidamente consiga jogar o esgoto fora das horas em que você tem as chuvas torrenciais, você joga para uma estação de tratamento e você melhora. A prova disso é a Lagoa de Araruama. A prova disso é a Praia do Flamengo, né? Você, com esse tipo de estrutura, você consegue fazer. Agora, há um problema legal. A própria Agência Nacional de Águas fez uma norma de referência em que ela diz que a coleta de tempo seco ela é admissível, porém, ela é provisória. E que ela vai expedir uma norma de referência falando de prazos para você substituir a coleta de tempo seco por separador absoluto. Nós mesmos, no Estado do Rio, também temos questões de legislação que a gente precisa ver, e eu acho que isso aí o MINC pode fazer essa complementação. Bem, isso é verdade. Um breve comentário antes. Está ligado? Tá. É que, mesmo nessa visão em que, num futuro, que eu não sei qual é a distância, a gente consiga realmente separar todos os escoamentos, a coleta de tempo seco ainda seria funcional para resolver o problema da poluição difusa, porque os primeiros milímetros de chuva têm uma qualidade que é muito semelhante à do esgoto, pouco melhor só. Então, essa primeira chuva faria a lavagem da bacia e continuaria sendo tratada, ou seja, a gente ganha uma qualidade ambiental ainda maior. Então, essa característica de redundância e de defesa contra a poluição difusa dariam sustentação à coleta de tempo seco, mesmo a posteriori, né? Olha, então, entrando, né, a Marilene deu uma ótima explicação, mas entrando aqui no tema, a questão é a seguinte: essa discussão do tempo seco, lá atrás, quem defendia o saneamento, a generalização do saneamento, tinha uma visão crítica ao tempo seco. O tempo seco é uma meia bomba, né? Então, você não liga cada casa à rede, você não liga a uma estação de tratamento, você, na verdade,
antes do esgoto das casas caírem no rio, você capta no meio da água da chuva, disso tudo, e joga na estação. Então, para trás, como o esgoto não tratado é a primeira causa da mortalidade infantil, nas doenças de veiculação hídrica, né? Diarreia infantil, hepatite, todas essas doenças têm a ver com esgoto. É a primeira causa da mortalidade infantil. Então, na verdade, a questão de você tirar o esgoto de um corpo hídrico, ou seja, impedir que polua a Baía de Guanabara, a Lagoa de Araruama, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é essencial, e há uma outra coisa que é o saneamento para trás. É o esgoto na porta das pessoas, as crianças brincando no meio daquelas valas contaminadas. Então, durante muito tempo, ficou um certo fla-flu em relação a essa questão do tempo seco. O pessoal dizia, não, mas tempo seco... E obviamente, o Firmino, que é um companheiro nosso que presidiu o INEA, teve muito tempo à frente também das questões da Lagoa de Araruama, ele mora lá, inclusive, ele fez um pós-doutorado em Lisboa, que era exatamente a questão do tempo seco. E ele viu isso que a Marilene está dizendo. A despoluição do Tejo, em Lisboa, do Tâmisa, né, em Londres, do Reno, etc., foram por uma combinação do saneamento tradicional com o tempo seco. Então, não existe essa contradição dessa forma. A Marilene falou, na Constituição Estadual, eu fui relator da Constituição Estadual. A gente criou o FECAM para ter recursos para o meio ambiente, e a gente botou lá num capítulo, em alguns artigos, a obrigatoriedade do prévio tratamento primário completo antes do lançamento num corpo receptor. Depois a gente teve que atenuar isso de alguma forma para permitir exatamente a combinação do tempo seco. O que acontece? O saneamento tradicional, imaginem uma comunidade tipo Rio das Pedras, né? Moram 80 mil pessoas, 60 mil pessoas, né? Dominado pela milícia, ainda um dos pontos que a Marilene levantou corretamente, que é realmente um obstáculo. Imaginem você quebrar uma a uma a parede das casas lá de Rio das Pedras, tendo que ou negociar ou neutralizar a milícia que comanda lá o setor, ligar uma por uma numa rede e depois fazer a estação de tratamento e emissário lá. Então, isso daí são 30 anos. O tempo seco permite você captar isso muito rapidamente. É um investimento muito menor, um efeito muito mais rápido. Não é saneamento no sentido mais amplo, mas o efeito no corpo hídrico, na lagoa, na praia, na baía, é muito imediato. Todos esses rios da Europa, que a Marilene falou, e eu também falei agora, e o Firmino estudou um por um, o avanço se deu graças à combinação dos dois. Isso mudou muito o paradigma, digamos assim, da esquerda ligada ao saneamento, de ver que não, que é importante, que é necessária essa complementação. Eu só vou contar uma história aqui, complementando aqui a história da Barra da Tijuca. Então, aqui na Bahia, o emissário, ele é anterior à Constituição Estadual, que exige o prévio tratamento. O pessoal da COP sabe que tinha uma previsão para ter uma estação de tratamento embaixo da Praça General Osório, onde tem o metrô. E o esgoto ele é lançado sem tratamento, mas é lançado a 4.300 metros e, na verdade, a maior poluição das praias, a gente descobriu isso no Sena Limpa, não vinha de qualquer volta do esgoto, embora não tivesse o tratamento que a Constituição passou a exigir, porque foi muito anterior à própria Constituição Estadual de 89. Mas na Barra, não. Na Barra, a gente fez a estação de tratamento, fizemos o emissário de 5 quilômetros, não tinha rede. Inclusive, a SEDAI cobrava das pessoas o esgoto sem fornecer. No Brasil, em qualquer país do mundo, uma taxa é contrapartida da prestação de um serviço. Inexistindo um serviço, ilegal é a taxa. Nós mesmo incentivamos, né, os condomínios a entrarem contra a SEDAI, que cobrava o esgoto sem fornecer o esgoto. Muito bem, mas depois a gente, com um investimento brutal,
fizemos a estação, o emissário e a rede. Aí passava na porta dos condomínios. Aí os condomínios não quiseram se ligar, porque tinham feito mini estações de tratamento, que eram obviamente precárias, às vezes não tinha cloro, às vezes o operador ficava com dor de barriga, não aparecia mais, e o esgoto ia para a lagoa. Né? Eu dizia que estavam fazendo xixi na própria sopa. Né? E não queriam se ligar, porque diziam, não, a gente já fez essa mini estação, por que a gente vai pagar agora esgoto para a SEDAI? A gente falou, mas como assim? Vocês ficaram anos lutando pelo saneamento. Agora a gente fez a estação, o emissário e a rede está a 50 metros, vocês não querem ligar e fica com uma estação precária jogando esgoto nas lagoas da Barra. Então, o que a gente fez? A Marilene disse que o poder público não tem esse poder, mas a gente inventou uma situação intermediária, que era a rolha ecológica. O que era a rolha ecológica? A gente notificava o condomínio, olha, você está com a rede passando a 50 metros, ligue-se na rede. Tem 30 dias. Não. Segunda notificação, mais 30 dias. Não. Então, a gente ia lá, concretava a saída. É uma coisa ligeiramente escatológica, porque a pessoa puxava a descarga e voltava aquilo tudo. Então, a gente concretava, era a rolha ecológica, a gente concretou a saída para forçar os condomínios a se ligarem à rede, o que mostra essas dificuldades todas, como é que as pessoas raciocinam nisso. Mas, então, sim, é necessário avançar nas duas linhas. E a gente fez algumas modificações que permitem isso, e eu acho que essa determinação da ANA, que a Marilene referiu, eu acho que isso com o tempo vai cair, porque vendo a experiência internacional e vendo a eficácia disso, você desativar algo, como você mesmo falou, sempre vai ter a primeira chuva que leva toda a porcaria da rua, de cocô de cachorro a tudo, leva para a rede pluvial, que vai cair as redes pluviais vão cair nas lagoas e nas praias. Então, acho que essa combinação é necessária, está funcionando, funcionou em Araruama, funcionou na Praia do Flamengo, e eu acho que a tendência é avançar simultaneamente nas duas linhas. Bom, tem algumas perguntas aqui sobre as praias da Ilha do Governador, Ramos, juntando, quer dizer o seguinte, por que a gente está vendo uma mudança significativa na economia local, na qualidade de vida dos bairros da Zona Sul, beneficiado pela despoluição das praias? E aí a questão é como anda a despoluição de outras praias, como Praia de Ramos, Ilha do Governador. E ainda, falando de Ilha do Governador, se há um planejamento para realizar projetos de reflorestamento e limpeza nas praias da Ilha do Governador. Bom, como eu disse, é um processo, né? Nós estamos falando de concessões que começaram agora em 2022, estamos aí com 4 anos, né, de concessão. São concessões que 35 anos, né, que vão estar aí. E os investimentos, eu não acompanho de perto, né, detalhes dos investimentos que a Águas do Rio está fazendo, que são áreas operadas, essas que foram citadas, Ramos, Ilha do Governador. Vi algumas notícias, já vi algumas vezes notícias de melhoria, principalmente na ilha de Paquetá, né, de melhoria de qualidade lá da praia, mas como o Mink enfatizou muito bem, né, são praias no interior da Baía de Guanabara e, pior, na parte mais de menor renovação, né, da Baía de Guanabara. E a Baía de Guanabara recebe, né, poluição que vem de tudo. Primeiro, bom, esses sistemas, né, de coleta de tempo seco da Baía de Guanabara e os próprios sistemas ainda da Ilha do Governador e que vão beneficiar a Ilha do Governador, Praia de Ramos e essas outras áreas ainda não estão plenamente implantados, né? Então tem que terminar a implantação para entrar em operação e começar a surtir efeito. E depois tem N outras razões, né? Por exemplo, o volume de lixo que a Baía de Guanabara recebe, né, mesmo tendo coleta
né, 3 dias por semana, pelo menos, o lixo, lixão de gramacho fechado, lixão de Itaoca fechado, substituídos por aterro sanitário. Mesmo assim, o volume de lixo... Estão lá as nossas ecobarreiras, né, que a gente implantou lá em 2007, 2008, 2009. Basta olhar que você vai ver diariamente o lixo sobrenadante, fora o que passa por baixo, sendo retido. Só aproveitar, né? Já que você está falando de Baía de Guanabara, tem uma outra questão aqui, que é do João, da Engenharia Ambiental, que ele pergunta se a Baía de Guanabara ainda é considerado um ambiente degradado. Totalmente degradado. Ainda né, um volume a qualidade de água, se você acompanha lá pelo INEA, né, o mapa de qualidade de água, você vai ver que os pontos de monitoramento estão a maior parte do tempo vermelho. Eu só queria dar um exemplo sobre essa questão de como não é suficiente. Niterói tem universalização de saneamento e coleta de tempo seco, né? A praia de Caraí toda, ela tem rede de esgoto, mas mesmo assim tem toda uma rede coletora na rede pluvial que joga para a praia de Caraí, que trata e um processo quimicamente assistido, inclusive, vai para o emissário. A praia de Caraí, com tudo isso, ela não é balneável 100% do tempo. Né? Aliás, ela não é balneável uma grande parte do tempo. Por quê? Porque ela ainda sofre a influência da Baía de Guanabara. O Saco de São Francisco, toda a região de São Francisco, lá em Niterói, tem coleta de esgoto universalizada. Não tem esgoto chegando na praia. Você chega na praia de Caraí, a areia está branquinha, limpinha. Porém, por conta da forma, né, que é a saída da Baía de Guanabara, ela está na boca ali da Baía de Guanabara, você não consegue despoluir. 2 complementos bem rapidinhos. Primeiro, a Marilene falou de Paquetá. Vou fazer aqui uma consideração. Quando a gente ainda estava no governo, Marilene, a gente fez, com recursos do FECAM e um pouquinho do Ministério das Cidades, um emissário. Uma outra pessoa que perguntou de onde vem o recurso do FECAM. Ah, tá, o recurso do FECAM. Então, o recurso do FECAM é um percentual dos royalties do petróleo e do gás natural, né? Isso chegou a ser 10%, depois houve mudanças, depois a gente botou um percentual para o pré-sal diferenciado, mas o recurso vem dos royalties do petróleo e do gás natural. E, inclusive, o FECAM dizia claramente para onde deveria ir esses recursos, né? E a gente ficou anos e anos entre a Constituição de 89 e a gente chegar no governo em 2007, brigando para o recurso do FECAM ir para saneamento. Ia para tudo e qualquer coisa, menos para saneamento. Ia para asfalto, para coisas que tinham mais visibilidade há pouco tempo, em pouco tempo, né? Mas, então, voltando para a Ilha de Paquetá. Então, a gente fez um emissário submarino ligando a ET de Paquetá à ET de São Gonçalo, né? E aí, o que acontece? Essa obra ficou pronta em final de 2013 e início de 2014, mas faltava exatamente uma elevatória, né, que no fundo é uma bomba que bombeia o esgoto de um lado para o outro. E isso só foi feito agora com a concessão, e as praias ficaram muito melhores, né? Se pode mergulhar nas praias de Paquetá a maior parte do tempo, né? Também sofre a mesma coisa que a Marilene disse de Caraí, sofre influência da poluição global da Baía de Guanabara. Mas na maior parte do tempo são balneáveis essas praias. Agora, o incrível é que entre a gente sair do governo em 2014 e o bombeamento chegar de Paquetá à ET de São Gonçalo, foram 11 anos. A obra estava feita, mas o esgoto não chegava lá, né? É inacreditável isso. Estava pronta o emissário, mas faltava uma coisa que é bem mais barato que o emissário, que tem o custo, mas é bem mais barato, que é uma elevatória para jogar de um lado para o outro. No caso, vou falar rapidamente da Lagoa de Rodrigo de Freitas e falar do lixo, mas muito rapidamente, que deve ter outras perguntas, a gente já deve estar com pouco tempo. Então, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela chegou a ter
12 mil coliformes por decilitro. Atualmente deve estar com 700, 600 em alguns pontos. Que já seria até balneável, que a balneabilidade é 1.000 coliformes por decilitro. A potabilidade é que você não pode ter praticamente coliforme nenhum na água que é para beber, né? Muito bem. Então, na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi feito, primeiro, a interceptação, né, tempo seco. Depois, a reforma das 9 elevatórias. Depois, a gente teve que interditar o Jockey Club, porque o cocô do cavalo da burguesia aqui ia para a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Depois, nós descobrimos que no canal do Jardim de Alá, que liga a lagoa ao mar, tinha 2 fontes terríveis. Uma era da Cruzada São Sebastião, que a gente viu que tinha, tipo, 6 milhões de coliformes por decilitro, quer dizer, não tinha era água, só tinha aquilo. E numa outra, uma canalização que vinha lá, do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, que chegava a 100 metros da praia, tinha outros 7 milhões de coliformes. Então a gente teve que... Aí o que acontecia com esse esgoto do canal do Jardim de Alá? Quando o mar estava enchendo, ia para poluir a lagoa. E quando o mar estava vazando, poluía a praia da Marilene, que mora lá perto, todo dia mergulha lá depois de jogar seu frescobol. Então, poluía os dois lados, de acordo com aquilo estar subindo ou estar baixando. Então, a gente teve que fazer umas elevatórias, né? Uma na saída da cruzada para levar para o emissário, a 4.300 metros, e outra na saída desse duto que vinha de Cantagalo e Pavãozinho. Muito bem. E aí, várias dessas ações juntas acabaram fazendo com que a lagoa, e mais o plantio de manguezais e várias coisas, foi um ecossistema, aí sim, bastante recuperado. Ao contrário da Baía de Guanabara, que obviamente é mais complexo. A gente está falando de quantas pessoas vazam para a Baía de Guanabara? 9 milhões de pessoas, aproximadamente. Porque uma parte desses bairros que a empresa que a Marilene dirige cobre, uma parte vão para a Baía de Sepetiba, porque tem essa divisão. A Zona Oeste, uma grande parte drena para a Baía de Sepetiba e uma outra parte menor vai ainda para a Baía de Guanabara. Muito bem, rapidamente o lixo flutuante. Então, o que acontece? Nós temos leis, né, de logística reversa. Aliás, eu detesto o termo, que dá a ideia que é uma loja de cabeça para baixo. Eu prefiro falar de economia circular. Mas a gente tem leis disso, leis de estímulo aos catadores, a coleta seletiva, os pontos de entrega voluntários, os PEVs nos supermercados. O que acontece? A coleta seletiva é um desastre ecológico de grandes dimensões. Você vai na Baixada Fluminense, vê e olha que eles ganham dinheiro do ICMS verde se aumentasse. O que acontece? Os índices de coleta seletiva de lixo na Baixada, tipo 3%, 4%, quer dizer, são índices ridículos. Então, as companhias de limpeza não funcionam muito bem, não há educação ambiental, as pessoas jogam lixo na rua, o lixo vai com a chuva, vai para os canais, vai para a Baía de Guanabara, o lixo flutuante. A Marilene inventou essa história das ecobarreiras, isso era provisório, claro, segura uma parte do lixo flutuante que vem vindo pelos rios e chega até a Bahia. Isso aí não resolve o problema, mas segura uma parte e chama atenção. Se está vindo flutuante, é porque não tem apoio. A lei diz que os municípios devem contratar cooperativas de catadores. Dos 92 municípios, 4 contratam cooperativa de catadores. E 88 não contratam, não apoiam. Por quê? Porque as secretarias, né, em suma, não vou entrar nisso, têm outros interesses e não qualificam. Então, falta de educação ambiental, falta de coleta, falta de apoio às cooperativas, falta de esforço na coleta seletiva. O que acontece? Lixo flutuante. Então, às vezes, até a água está numa qualidade razoável, mas a impressão é muito ruim por causa desse lixo flutuante que vem e desativaram quase todas as nossas ecobarreiras, para nossa tristeza. Agora, parece que vão reativar. Ainda tem esse detalhe. Em suma, desafios não faltam.
Bom, já que estamos chegando ao final, eu vou juntar novamente outras perguntas que estão aqui para vocês dois. Uma delas trata da questão de investimento para iniciativas de tratamento ou aplicação de tecnologia de regeneração das águas, lagoas, rios, etc., de forma descentralizada, que não dependam das ETs, tais como projetos socioambientais ou culturais associados a novas tecnologias. Ainda tem, nesse sentido, uma outra questão do IAGO, do ProURB, que ele pergunta, além da implementação, né, de coleta de tempo seco com projetos como o processo de renaturalização do Rio Maracanã, haverá uma perspectiva de maior inclusão? Eu acho que o SBN aqui é a questão de soluções baseadas na natureza, né, nas infraestruturas de drenagem do rio, como anda o diálogo interno dos órgãos responsáveis a respeito da perspectiva das águas, das cidades sensíveis às águas. A outra questão também, tudo para vocês falarem rapidamente, de que maneira o novo marco legal de saneamento pode acelerar a transição para a economia circular no Brasil, no âmbito da gestão de resíduos e conservação da biodiversidade. Essa é da Esther Prudêncio, aluna de graduação em Engenharia Ambiental da UERJ. A gente tem gente daqui também da UERJ, legal. Então, vocês conseguem resumir tudo isso? Em 35 segundos resolve. Bom, eu acho que foram colocadas aí nas perguntas temas muito complexos e muito abrangentes, né? Que vão de encontro a essa questão de que a gente falou aqui, eu falei que tratei de um aspecto do saneamento, né, que é água e esgoto, né? Falamos rapidamente sobre a questão, né, de soluções para lixo, mas observe, nós estamos o tempo todo falando de soluções que vêm do século XIX, né? E os temas que estão sendo colocados, né, mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza, renaturalização de um rio como o Maracanã e tal, são os temas atuais, os temas para o futuro. Eu não acompanho, né, não tenho acompanhado essa questão da renaturalização, mas essa tendência, né, de sair canalizando tudo, né, canalizando tudo que é rio, cobrindo, retificando, são soluções que foram dadas, né, que mostraram que não são soluções, né, só acabaram agravando as situações. Quando a COP, o projeto Iguaçu, que foi citado aqui, ele começa em 91, 92, por aí, que ele começou, 1991, 1992. Já se via exatamente essa necessidade de renaturalizar toda a Baixada Fluminense, os rios que antes eram meandrantes, né, que vinham pela Baixada, que tinham suas áreas de espraiamento, eles foram retificados, parte canalizados, pontes estreitas e baixas. Resumo, quando a chuva vem, é um desastre total, né, porque inunda tudo. Então, o próprio projeto Iguaçu, né, e a COP já via isso, né, mostrando a necessidade de preservar essas áreas ainda remanescentes, as áreas baixas, construir os polders, né, fazer essa renaturalização e fugir o máximo possível, né, de canalizações, né, tudo isso. Então, hoje, quando está todo mundo falando em soluções baseadas na natureza, né, é a volta para olhar para os ecossistemas como eles têm que funcionar, né, e não simplesmente chegar lá com
gloriosa engenharia, eu sou engenheira, tenho orgulho disso, mas muitas vezes achando que concreto resolve tudo. Então, acho que assim, não dá para responder pergunta, né? Mas é por aí que nós vamos caminhar. Só complementando, então, rapidamente. Então, essa questão dos rios, né, e das lagoas, e da renaturalização, e da necessidade de ter soluções baseadas na natureza. Isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os rios aqui do estado. A nossa equipe fez um estudo dos principais rios aqui do estado do Rio e chegamos à conclusão, cerca de 28 rios mais significativos. A maioria deles está comprometida a um nível tal em matéria de tirar a vegetação das margens, canalizar, jogar tanta porcaria dentro, acabar com a ictiofauna, com tudo, que são de dificílima recuperação, não é impossível. Então, Marilene, a gente selecionou 8 rios para tentar salvar antes deles ficarem definitivamente comprometidos. Então, a gente conseguiu aprovar, recentemente, 2 leis, uma para a defesa do rio Macaé, né, que é um rio importante, vem lá de cima, né, da área lá de Friburgo, de áreas Macaé de cima, várias, e vai até a cidade de Macaé. Então, essa foi uma lei. E a outra do Rio Preto, que vem lá de cima de Itatiaia e tal, e chega até 3 rios, perto de 3 rios. Então, essa lei é interessante porque não cria uma unidade de conservação, mas diz que é uma área de relevante interesse turístico e diz o seguinte, que não pode haver piora na qualidade da água, diminuição do volume, não pode haver corte da corrente, né, da água, o que acaba, muitas PCHs acabam quebrando a ictiofauna completamente, e essas leis não só foram aprovadas, como alguns empreendimentos que descumpriam essas determinações, eles foram simplesmente cancelados, porque essa lei diz não, esses rios não pode acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com praticamente todos os demais. Então, a gente fica ligado nessas questões todas de soluções ligadas à natureza, mas a gente tem que prevenir o desastre maior, que é exatamente rios de dificílima recuperação. Então, eu acho que o desafio está posto na questão dos corpos hídricos, na questão dos rios, na questão da vegetação do entorno. E aí, só para complementar, por exemplo, nós temos uma lei da Mata Atlântica que determina o reflorestamento, mas não genericamente um pouquinho em cada lado. Você tem que reconstituir corredores de biodiversidade. Isso significa começar com as margens dos rios, com os topos dos morros, e inclusive vendo a questão da biodiversidade, alguns parques que a gente criou, né, por exemplo, Pedra Selada, lá na área de Visconde, mas foi pensado também no Muriqui, né? Ou seja, fauna e flora que dependem de um contínuo florestal para se desenvolverem. Isso tem a ver com os recursos hídricos, que são esses parques e essas vegetações que garantem água, inclusive para a agricultura, para o abastecimento. Você quebra, você aumenta o desmatamento da Amazônia, por exemplo, a repercussão está no cerrado e a repercussão está no sistema elétrico, porque menos água significa acionar mais térmicas. Então, essa visão integrada da questão do reflorestamento ou da criação e implantação dos parques, com a preservação não só das encostas, mas da água, que é essencial para tudo, para o abastecimento, para a nossa matriz energética, isso. Então, eu acho que essas soluções globais têm uma dificuldade. Vou dar um último exemplo para vocês, falando do projeto Iguaçu. Um dos pontos que a gente criou, quando a gente estava, Marilene estava tocando isso, o projeto da COP, Iguaçu, Sarapuí e Botas, nós criamos uma APA do Alto Iguaçu, área de preservação ambiental, pegando a parte alta de Nova Iguaçu e Caxias. Exatamente as áreas que tinham polders, que tinham um tipo de relevo e de vegetação capaz de segurar a água da enxurrada para impedir as inundações. Muito bem.
Inacreditavelmente, há 2 anos atrás, um deputado estadual, que é irmão do ex-prefeito de Caxias, fez um projeto para acabar com a APA do Alto Iguaçu, para acabar, para extinguir, dizendo que como o arco metropolitano passa lá, tem muitos interesses industriais, e aquela APA, como tinha limitações ao tipo de empreendimento que podia ser, não destruindo as áreas de contenção, que aquilo virou um obstáculo ao progresso. E a gente conseguiu barrar, com o apoio dos ambientalistas, do André Trigueiro fazendo matéria, do próprio INEA, simplesmente queria... Ou seja, não basta você criar um mecanismo, você tem que impedir que esse mecanismo seja desfeito. Tem vários projetos querendo tirar uma parte dos parques que a gente criou. Então, você tem que fazer coisas e brigar na defesa para impedir, por exemplo, que um deputado que tem titica na cabeça querendo acabar com uma área de proteção para as inundações. Então, vejam vocês que os desafios são diários, complexos e grandes. A gente não pode desanimar nem morrer na praia. A gente tem que ter mais paciência que os poluidores, que os racistas, que os machistas, senão nenhuma dessas leis é cumprida se não ficar em cima. Transformar leis em direito de cidadania é outro grande desafio necessário. Posso fazer só um comentário? Essa APA do Alto Iguaçu foi um marco, que foi a primeira vez que uma área de proteção foi criada para proteger o ciclo hidrológico. Não era uma espécie específica, não era uma vegetação específica, era para proteção do ciclo hidrológico. Então, no intuito exatamente de ter um espaço para mitigar as inundações. Quer dizer, se você desfaz a APA, você depois distribui escafandro para a população e chama de adaptação, porque não há o que fazer. Dá certo. Exato. Olha, estamos chegando então ao final. Queria agradecer muitíssimo a vocês terem estado aqui, a presença aqui também da plateia, nossos alunos, colegas, não só da UFRJ, Policop, mas de outros lugares também, que eu vi aqui, Fiocruz, UERJ, enfim. E lembrar, né, que a questão também de política pública, a gente fala muito aqui em inovação, né, inovação tecnológica, etc. Mas a política pública também tem um espaço muito grande para inovação. Já visto a questão da compra do lixo tratado, da rolha ecológica, isso é uma incrível inovação, né, que a gente também precisa ter ao elaborar e trabalhar. Suzana, você, por uma modéstia, não está falando de uma outra inovação, que foi ideia sua, quando a gente estava lá, que foi o Fundo Verde da UFRJ. Exato. Pegar o dinheiro do ICMS da energia e botar para incentivar os projetos sustentáveis aqui. No meio da crise, estão usando isso para outras, pagar a conta de luz, porque a asfixia das universidades é outro desafio que a gente tem que enfrentar. Mas foi a ideia dessa menina aqui, criar o Fundo Verde para o UFRJ para implementar projetos aqui sustentáveis. Melhor parte foi menina. Bom, mas então, a questão, também o outro exemplo, né, de como é que a gente traz os prefeitos para perto, mostrando também a importância econômica de algumas dessas iniciativas. Enfim, o nosso ambiente aqui é muito ligado à tecnologia, naturalmente, mas todas essas outras soluções também, que não são necessariamente tecnológicas, elas vêm sempre são muito importantes para complementar ou, eventualmente, até substituir algumas intervenções tecnológicas. Mas estamos aqui para tentar ajudar também na tecnologia e na engenharia, né? Muito obrigada a todos, uma boa tarde para vocês. Tchau.